Você comenta, isso me leva a reflexão, até que ponto a segurança jurídica põe em risco a própria segurança pública, né? O efetivo cumprimento do mandato judicial pode desestabilizar outras situações de risco que nem o magistrado reconhece, só o administrador público tem essa visão como um todo, né? E aí, na priorização, e como administrar é escolher, fazer escolhas, né? Escolhas essas democraticamente eleitas, né? E tecnicamente avalizadas pelos órgãos criados pela estrutura política, né? Vem o judiciário atrás dessa segurança jurídica e atropela tudo numa boa vontade, ou muitas vezes mal orientada, às vezes pelos querelantes, né? Para aqueles que propõem essas ações, né? Então, o desafio como advogado público é muito grande trazer essa sensibilidade, né? E acho que sua reflexão sobre essa autocontenção judiciária a gente vem vivenciando aqui, e eu acho que é uma questão mesmo que nós, operadores, já temos trazer cada vez mais à luz, assim, até para não sobrecarregar, porque não existe o juiz Hércules, né? Que a gente estuda, né? Exatamente. E ao mesmo tempo não existe o Estado perfeito, né? O Estado vai fazer escolhas e a gente não pode exigir alguma coisa fora da nossa normalidade. Agora, dentro desse dia a dia, dessa escolha de fazer escolhas, essa dinâmica, né? Vocês também têm que estar sempre se atualizando aí do que está acontecendo no cenário global e local, né? Como advogados de órgãos públicos que são demandados tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Hoje um tema que está muito na voga é a chamada litigância climática, né? Um assunto relacionado a efeito estufa. Você quer explicar um pouquinho o que seria isso? Esse ponto é muito interessante. Eu até acabei de publicar junto com um colega, com um grande amigo, juiz federal, o Gabriel Vedi, um artigo na revista dos tribunais a respeito. Hoje nós vivemos na era da litigância climática, na qual os fenômenos ligados ao clima se tornam em si fatores de causa de pedir e pedido autônomos. Esse é o ponto. Reflexos ambientais como um todo, se sabe há décadas que toda a estrutura do meio ambiente é encadeada. O ponto determinante da litigância climática é quando a questão de efeitos sobre o clima, quando o impacto sobre o clima deixa de estar coligado, por exemplo, a um fenômeno de desmatamento isoladamente, do fenômeno hídrico isoladamente, para se tornar algo central no debate. Antes ele era algo ancilar, quase que reflexivo. Se debatia o desmatamento porque ele implicava efeitos climáticos. Se debatia a estrutura da ocupação porque ela tem efeitos climáticos. Agora não. Agora o efeito climático em si ganha em autonomia. E essa autonomia faz com que a própria configuração de sustentabilidade seja posta em voga, seja posta em reflexão. Eu já tive um debate uma vez com um biólogo e com um engenheiro ambiental, e eles dizendo, olha, nenhuma mineração é sustentável. Mineração em si causa um mal. Mineração não é sustentável. Mineração causa degradação ambiental. O ponto que se tem hoje em reflexão a partir dos efeitos climáticos é muito mais drástico do que situar o empreendimento dentro de uma caixinha e isolá-lo do resto do mundo. E quando eu digo isso, vamos pensar no principal vilão do aquecimento global, que são os combustíveis fósseis. Acredito que ninguém aqui vai pensar em fazer uma viagem de final de ano a pé, não é mesmo? Quem está nos ouvindo não vai querer fazer uma viagem de final de ano a pé, né? O Pedro, quando está em São Paulo, vem aqui em Belo Horizonte e tudo, e eu até lá em São Paulo, possivelmente nós dois nunca vamos fazer na vida essa viagem a pé, tal como se fôssemos bandeirantes. Enfim, se eu não quero fazer viagem a pé, necessariamente eu vou ter o uso de combustível fóssil. Se eu for de carro, eu vou ter o uso da gasolina. Só que existe uma alternativa hoje para a gasolina dentro dos veículos. Nós temos os veículos elétricos, né, que estão em ascendência, que estão em uma grande fase de entusiasmo vindouro. Se eu tenho o veículo elétrico,
e as pessoas alardeiam, e com razão, o veículo elétrico como algo benéfico para o meio ambiente, eu vou ter que pensar como que esse veículo elétrico se movimenta, como que ele se locomove. E ele vai se locomover a partir de baterias que contêm a estrutura elétrica e estrutura energética com a grande influência de tempo e possibilidade de recarga. Essas baterias hoje, Pedro, como você sabe muito bem, são feitas de lítio. Para eu ter lítio, eu preciso de ter mineração de lítio e de outros minérios que vão fazer a vez do lítio. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o empreendimento minerário de lítio, ou aquele utilizado para que a substância minerária venha substituir fontes de gases de efeito estufa, principalmente de combustíveis fósseis, são sustentáveis. Porque aquela chamada degradação local no todo da estrutura produtiva, causa um impacto ambiental menor. Em outras palavras, nós precisamos de rever a nossa leitura do impacto ambiental. Eu posso ter um empreendimento que vai ter um impacto ambiental físico pequeno, só que ele vai gerar uma série de gases de efeito estufa, por exemplo, com metano. Se eu considero a litigância climática, o efeito que se passa ali nessa geração, eu não vou poder simplesmente ignorar tanto os impactos positivos quanto negativos dos GEs. Em outros termos, vamos precisar de rever a nossa própria lógica do que é impacto positivo e impacto negativo. Nós ainda estamos afivelados a impacto direto, impacto indireto, área diretamente afetada, e não são conceitos que se guardam mais em coerência dentro de uma globalização climática. Portanto, é possível que eu tenha um empreendimento com um impacto maior local, mas que ao longo da cadeia produtiva ele vai reduzir o meu impacto. Imaginem, produção de placas fotovoltaicas para energia solar. Eu tenho que considerar o todo, porque se eu não considero o todo, eu fragmento cartesianamente a minha lógica ambiental e comprometo a eficiência do próprio trato da sustentabilidade no século XXI, que não é mensurado em um ideal apartado e em caixinhas. Ele é mensurado a partir de uma causalidade reflexiva e crítica. Para tanto, eu vou precisar de que os órgãos ambientais e mesmo os órgãos de controle revejam sua posição. Porque nós ainda nos deparamos, Pedro, com resoluções tal como a 01 de 86, na qual isso sequer era imaginado. Porque também sequer é conhecido cientificamente, né? Então é muito interessante essa evolução, né? E assim, dentro dessa nova percepção, que eu concordo plenamente com você, que a gente está aqui fazendo um novo paradigma de avaliação de nexo, o que é dano, nexo, o que é conduta, qual que é o cálculo final do impacto ambiental da atividade. Você tem algum caso que queria falar para a gente já de discussão de litigância climática aqui no Brasil? Sim, a Advocacia Geral da União, representando o IBAMA, Pedro, logrou ajuizamento de uma importante ação contra uma siderúrgica por dano climático. Qual que foi a lógica, qual que é a base dessa ação? Essa ação visou a fiscalização de uma siderúrgica que estava consumindo madeira com DOF ideologicamente falso. E conhecidos, dados demonstrando que eram conhecidos por ela, o DOF ideologicamente falso, que é o documento de origem florestal. O que isso significa? Eu tenho uma siderúrgica que alardeava para a sociedade, para o poder público, que estava utilizando o carvão de uma área X. Só que, na hora de analisar a área X sequer dava para a subsistência da empresa em 1/10 daquilo que a empresa estava consumindo de carvão.
A gente ia precisar de vários andares de terra e de árvores para consumir o carvão. Ou 10 safras no mesmo ano de madeira. Exato, umas lógicas assim, exatamente. Qual que foi a consequência disso? Eu tenho uma empresa, uma siderúrgica, que consumiu carvão ilegal, carvão de madeira nativa. Os analistas do IBAMA fizeram o seguinte cálculo. Para a quantidade de aço que ela produziu, foi utilizada uma média X de carvão. Essa média X de carvão, em termos de volumetria, existe uma fórmula matemática que o IBAMA utiliza para configurar quantos metros cúbicos de madeira seriam necessários para os MDCs, tá? Que é os metros de carvão. Tá? A partir desse ponto, o IBAMA calculou quantos metros cúbicos de madeira foram suprimidos irregularmente. E, a partir de cálculos do Banco Mundial e da própria autarquia ambiental, logrou-se a identificação da média de carbono lançada dentro da atmosfera sem respaldo na estrutura do reflorestamento para o carvão, ou seja, o chamado carbono novo, né? Quanto de estoque de carbono foi liberado irregularmente? Com essa análise do estoque de carbono, chegou-se a quantos metros cúbicos de gás de efeito estufa, né, principalmente de gás carbônico, foi lançado na atmosfera. E existe um cálculo já fixado, tanto pelo Banco Mundial, quanto por outros órgãos, para configurar quanto vale, em termos de custo ambiental, cada metro cúbico de gás de efeito estufa lançado irregularmente. Ou seja, qual é o custo do carbono. A partir dessa lógica, desse caminho inverso, apurou-se o custo ambiental do carbono lançado ilegalmente. Esse custo ambiental do carbono foi multiplicado pela quantidade volumétrica gerada por aquele desmatamento ilegal. E a partir daí vence a cobrança sobre a siderúrgica para que ela possa reparar ambientalmente o lançamento ilegal de carbono. Esse ponto é muito importante não só para a sociedade em termos de qualidade de vida, em termos de reflexos intergeracionais, mas é muito relevante para a manutenção de um mercado de livre competitividade e em boa fé entre os próprios concorrentes, garantindo a concorrência leal. Por que eu digo isso? Porque se eu tenho uma empresa, uma siderúrgica, que consome ilegalmente e lança GE de forma ilegal, ela vai vender o produto dela possivelmente mais barato do que a outra que toma toda uma escala de cautela e de resguardo em relação ao seu impacto ambiental. Então, quando nós buscamos penalizar e coibir atuações contrárias ao meio ambiente, isso é favorável para a concorrência, isso é favorável para o bom empreendedor. Com isso, se visa coibir a chamada concorrência desleal ambiental. Muito interessante, Marcelo, assim, incrível, assim, dizer assim que é uma nova visão de postura também junto ao Judiciário das Advocacias Públicas, tentando trazer esse nível de concorrência leal, né? Quer dizer, é um ambiente equilibrado, tanto pós-impacto quanto antes de impacto, para o custo dos insumos serem ambientalmente viáveis, né? Perfeito. Muito curioso, muito interessante essa reflexão e, assim, parabéns à Advocacia Pública aí por essa iniciativa, espero que dê bons frutos, tal. E as empresas, se não se conscientizam por bem, se conscientizem por mal, através do Poder Judiciário, né? E assim, deixo para você considerações finais aí, se quiser falar. A gente tem muito ainda a romper, Pedro. O nosso patamar de cultura, aquilo que fica impregnado na nossa mente social, quando eu digo nós, porque todos nós fazemos parte dos problemas e partes das soluções, e aí partes no plural mesmo, porque ninguém vai construir nada sozinho.
E eu coloco para reflexão do quanto devemos mudar e do quanto devemos refletir quanto àquilo que se há de atávico dentro da nossa geração, com a música do Nelson Rodrigues. Outro dia eu estava lendo sobre a lógica modernizadora que Vargas tentou implementar na década de 30, de 40, mesmo com todos os percalços e todas as críticas ao que o Estado Novo também teve em termos de tortura e etc. Mas há uma música interessante, salvo engano, do Nelson Rodrigues, que fala assim, Pedro, que era uma música para comprimir, para pressionar o governo Vargas com a sede de industrialização. Era mais ou menos assim: o Brasil já tem muito doutor, já tem muita professora, manda essa turma toda para a lavoura. Olha só. Olha, uma época que a gente estava assim, tentando gerar um nível de instrução para o povo brasileiro, com escolas, com incentivo ao aprimoramento educacional. Outra parcela grande da sociedade, de índole oligárquica, queria pressionar o governo para dizer: não, para que isso? Já tem muito professor, já tem muito doutor, manda todo mundo lá para a lavoura de novo. E a questão não é ser lavoura ou ser indústria, a questão é a estrutura, a lógica homogeneizadora do pensamento, que simplesmente navega em uma onda de cultura arreflexiva, uma cultura que não se compromete com o repensar suas fontes, seus pontos de partida e seus vetores de horizonte para a chegada. Olha, excelente reflexão, Marcelo. Assina embaixo, né? É aquela grande questão, aonde queremos chegar, né? Se a gente não reflete, olhar para frente, para onde vai chegar, a gente vai ficar dando voltas sem saber. É verdade. Então, Marcelo, foi um prazer, foi ótimo. A sua entrevista acabou virando uma aula aqui super esclarecedora, assim, muito legal. E é isso aí, pessoal. Hoje foi o professor Marcelo Koch, que são 5 minutos de direito ambiental. Quem gostou, curte aí. Quem não gostou, pode reclamar. Mas acho difícil porque foi bastante profunda essa matéria e esclarecedora. E nos vemos na próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Grande Tchau, tchau. abraço. Tá tudo de bom.